Vamos falar sobre a crescente, né, estatística de mulheres com doenças cardíacas. Deixa eu passar para você aqui mais detalhes sobre isso. A mortalidade feminina por doenças cardíacas precisa ser reduzida em 30% até o ano de 2030 aqui no nosso país, segundo o que preconiza a Sociedade Brasileira de Cardiologia. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em homens e mulheres por enfermidade no Brasil, de acordo com dados do DataSUS. No caso feminino, não é? As patologias cardíacas possuem maior mortalidade do que todos os tipos de cânceres. Daqui a pouco eu vou conversar com o doutor Carlos Jafé, que é cardiologista e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Seccional Pernambuco, para falar sobre isso, esclarecer, não é, por que não é, tantas mulheres não é, com problemas cardíacos. Já, já. Antes, eu quero falar com você, amigo, com você, amiga, que a partir de agora começa a assistir a nossa entrevista, o nosso canal Saúde, pelo youtube.com/Folha de Pernambuco e também Facebook, @Rádio Folha PE. Se inscreva em nosso canal, né? Ative lá o sininho para receber as notificações do canal Saúde, do Folha Política, de outros quadros, de outros colegas aqui, justamente do nosso youtube.com/Folha de Pernambuco, hein? Nosso canal. E aí você traz sugestões, interage com a gente, faz crítica, elogio, enfim, e também pode compartilhar, hein? Dê o seu like, famoso joinha, e com certeza vamos seguindo aí. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Agora sim, deixa eu trazer o meu convidado de hoje, do Canal Saúde, doutor Carlos Jafé, cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Seccional Pernambuco, com a gente. Doutor Carlos Jafé, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo. Jota, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha. Para mim é uma satisfação enorme estar com vocês mais uma vez, conversando sobre um assunto muito importante, que é referente às doenças cardiovasculares, principalmente no sexo feminino. Então, Perfeito. esse é um assunto extremamente palpitante no nosso dia a dia. Perfeito. Para quem está nos assistindo, eu tirei minha máscara aqui, viu? Eu estava com a máscara, justamente tirei agora. Doutor Carlos, aproveitando, por que o aumento, o número, não é tantas mulheres com problemas cardíacos, hein? O que existe por trás desses números? É importante salientar que a mulher ela já está conscientizada da necessidade de fazer exames ginecológicos, exames da mama, com mastologista, anualmente. No entanto, ela ainda está precisando ser conscientizada da prevenção da doença cardiovascular na mulher. Tanto que no ano passado, o Ministério da Saúde instituiu que no dia 14 de maio é o dia que vai ser destinado à conscientização da doença cardiovascular na mulher. E esse dia, inclusive, esse ano vai cair num dia especial, que é o Dia das Mães. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós estamos já programando alguns eventos para ser realizados no sábado, exatamente de conscientização das doenças cardiovasculares. Imagine você que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo inteiro. São cerca de 8,5 milhões de pessoas que morrem anualmente por doença cardiovascular. E a mulher, ela tem sofrido bastante. Por quê? A mulher tem procurado pouco o cardiologista para fazer a avaliação cardiológica. Além disso, nós temos vários fatores de riscos que levam à doença cardiovascular. E a mulher, independente, diferente do homem, ela tem outros fatores de risco, como, por exemplo, a menopausa é um fator de risco. O climatério, que é aquele período que começa, tem início a partir dos 40 anos de idade. Aquela mulher que foi mãe, que desenvolveu um quadro de hipertensão na gravidez, que nós chamamos pré-eclâmpsia. A mulher que desenvolve uma diabetes gestacional, a mulher que tem um parto prematuro, todos esses são fatores de riscos
diferente dos homens e que se somam aos outros fatores de riscos habituais, como a obesidade, e a mulher tem uma tendência maior a ganhar peso do que o homem. Observe que as mulheres têm muito mais facilidade para ganhar peso. E muitas vezes esses são fatores. Por exemplo, uma mulher que desenvolve uma hipertensão na gravidez, essa mulher tem uma alta probabilidade, num futuro próximo, ela se vir a desenvolver hipertensão. E a hipertensão é uma doença que acomete hoje cerca de 45 a 50 milhões de brasileiros. E é uma doença que tem uma repercussão importante sobre as doenças cardiovasculares, porque leva ao infarto agudo do miocárdio, à insuficiência cardíaca e às doenças cerebrovasculares, como o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Então, Perfeito. isso é uma coisa importante. Além disso, as mulheres elas fazem menos atividade física do que o homem. E, com isso, favorece também a obesidade e a prevenção da doença cardiovascular. A atividade física, hoje, nós temos como uma medicação. Do jeito que eu prescrevo aqui em meu consultório uma droga para você tratar a pressão, a atividade física de forma regular, ela também é um medicamento para tratar e para prevenir as doenças cardiovasculares. Entendo. Doutor Carlos Jafé, é importante o senhor fazer toda essa explanação, né? Porque quando se fala somente de números, a gente fica, oxê, o que está acontecendo com as mulheres que, teoricamente, procuram mais os médicos do que os homens, né? Mas o senhor frisou aí, olha, existe a procura baixa por cardiologista, ou seja, especialista. E até também, quando muita gente pensa, doença cardiovascular, é só questão de hereditariedade, alguém na família teve, eu consequentemente vou ter, é um dos fatores, não é? Mas maus hábitos, alimentação, e tudo isso que o senhor falou também corroboram para que esse número aí de doenças cardíacas entre as mulheres aumente, né? Infelizmente, né? Exato. O que você colocou são os fatores de risco nacionais. Por exemplo, o fator genético, o fator hereditário, esse a medicina ainda não encontrou o caminho de modificação, de prevenção. Então, essas pessoas que têm parentes próximos, diretos, que têm doença cardiovascular, seja hipertensão, diabetes, seja infarto agudo do miocárdio, angina, AVC, elas devem de procurar um médico, principalmente um cardiologista, de forma mais precoce, até mesmo em idades mais jovens, para fazer a avaliação, porque nós temos que sempre andar rastreando as doenças cardiovasculares. Tá? Então, isso é um fator extremamente importante. O outro, como eu citei, a obesidade, o sedentarismo, levando em consideração também outros fatores, como o consumo maior de bebida alcoólica pelas mulheres, o tabagismo, né? São todos fatores que levam a uma incidência maior da doença cardiovascular, além daqueles que são o que nós chamamos dos novos fatores de risco para a mulher, também considerando o diabético, considerando isso, e considerando também aqueles pacientes que têm níveis de colesterol também elevado no sangue, que muitas vezes você tem um fator genético que leva também à elevação desse colesterol. Então, às vezes, você não tem a doença definida, mas você já tem aquele fator de risco que também é um fator extremamente importante. Entendo. Doutor Carlos, até aproveitando, vou fazer essa comparação homens, mulheres, né? A questão de gênero aí, no aspecto, eu já ouvi dizer, e aí eu quero a opinião de uma palavra balizada, quando existe o infarto, o homem resiste mais e na mulher é mais fulminante. Isso procede, isso é mito, é muito do que as pessoas falam, ou de fato tem algo que se constate, se comprove, através de pesquisas, que constatem isso, hein? Que constate isso. Na verdade, o homem ele tem uma mortalidade maior na fase pré-hospitalar. Tá? Naquele período das primeiras horas, ele tem uma incidência maior e uma mortalidade maior do que a mulher. No entanto, em relação à gravidade, normalmente a doença cardiovascular na mulher ela é muito mais
grave, muito mais significativa e muitas vezes pouco valorizada nas emergências de uma maneira geral. Por quê? Muitas vezes uma mulher com dor torácica, ela não é valorizada quando chega numa emergência, porque acha que é mulher, porque está no período menstrual, porque está com outros problemas de ordem pessoais, e não é valorizada. Muitas vezes o eletrocardiograma também não nos dá esse subsídio importante, e nesse momento, muitos desses pacientes continuam tendo dor, que levam ao infarto agudo do miocárdio, fazem um cateterismo e têm doença microvascular diferente do homem. Então, a mulher tem uma doença com maior gravidade, no entanto, ela sobrevive mais do que o homem. O homem, ele morre muito mais de doença cardiovascular do que a mulher. No entanto, a incidência da doença cardiovascular após os 64 anos, quando você compara o sexo masculino do sexo feminino, esta é onde você encontra uma incidência maior no sexo feminino, diferente do sexo masculino. No homem, ela aparece de forma na idade mais jovem, e na mulher, numa idade posterior, que é justamente o pós-climatério, o pós-menopausa. Então, esses são exatamente fatores de risco extremamente importantes e que levam a mulher a ter uma doença cardiovascular mais importante do que o homem. Então, a mulher, ela na fase pré-hospitalar, ela morre menos do que o homem, mas o homem sofre muito mais e ele tem uma incidência muito maior de morte, de desfecho ruim nessa fase pré-hospitalar. Entendo, é importante você passar isso, né? Então, tem um fundo de verdade, sim, tudo bem, a questão popular, não tem o conhecimento, não é, de um técnico profissional como o senhor, mas quando se fala em determinados recortes, opa, tem sim esse fundo de verdade. Agora, doutor Carlos Jafé, a questão preventiva é tudo, o senhor falou, exercício físico, não é? A prescrição de um remédio, que é o exercício físico também hoje em dia, mas a questão preventiva foi falada. E a questão corretiva? Chegou o diagnóstico, tenho sim uma doença cardiovascular, como tratar? Isso depende de como esteja essa doença, comprometimento justamente aí cardíaco, como é o acompanhamento uma vez feito o diagnóstico e a constatação, hein? Na verdade, hoje nós temos a medicina evoluiu de forma significativa e a cardiologia também evoluiu. Hoje, numa avaliação de consultório, nós temos como estratificar o risco desse paciente, seja ele do sexo masculino ou feminino, e fazer exatamente uma previsão da probabilidade desta pessoa vir a desenvolver uma doença cardiovascular como um infarto agudo do miocárdio. Então, você tem como fazer medidas preventivas, utilização de drogas, que você vai exatamente prevenir um infarto agudo do miocárdio. Então, mesmo que você já tenha aquela doença, a gente já encontre a existência da doença ateromatosa, que é exatamente a doença que leva à obstrução do vaso, que é a formação de cálcio com gordura nos vasos, sejam eles do coração ou não. A gente hoje tem drogas eficientes, eficazes, que a gente pode estacionar essa doença, e nós temos como fazer esse controle evolutivo anualmente. Então, é muito importante que hoje, com a evolução da medicina, da cardiologia e das drogas, a gente tem como tratar tudo isso do ponto de vista farmacológico e não farmacológico. E levando em consideração também que hoje os procedimentos dentro da cardiologia, como, por exemplo, você tratar um infarto agudo do miocárdio, seja daqueles pacientes que fazem alteração eletrocardiográfica ou não, hoje a cardiologia intervencionista, ela evoluiu bastante. Hoje a gente tem feito angioplastias com implante de estentes revestidos, estentes farmacológicos, que dão uma sobrevida espetacular a esses pacientes, desde que eles sigam todas as orientações do seu cardiologista de tratamento, de controle do colesterol, controle do peso, atividade física, tá? Controle da pressão, da diabetes. Então, ele tem como viver sempre mais e viver melhor.
com essa evolução. Só para você ter uma ideia, hoje, dentro da cardiologia intervencionista, a gente consegue tratar aqueles pacientes idosos, e a população tem ficado mais velha, tem justamente diante da evolução dessas drogas, e por isso é que nós estamos vivendo mais e vivendo melhor, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma estenose de válvula aórtica, que é uma válvula importante na saída do nosso ventrículo esquerdo. A gente hoje tem como tratar esses pacientes com uma prótese implantada por via um catéter que você coloca pela virilha para poder tratar sem precisar abrir o tórax e trocar aquela válvula, de forma que o paciente com 2, 3, 4 dias no máximo, esse paciente está em casa. Então, isso só para comprovar para vocês a grande evolução da medicina e especialmente da cardiologia. Então, perfeito, aqueles pacientes que já têm o diagnóstico, então a gente tem como tratar. A insuficiência cardíaca, que é uma doença de evolução rápida, a gente hoje tem novas drogas recentes, de menos de um ano para cá, que nós estamos utilizando, embasado na literatura, que aumentam de forma significativa a sobrevida desses pacientes. Então, hoje, eu lhe digo, se você é portador de uma cardiopatia, procure tratar-se direitinho, que você vai viver bem, vai viver com qualidade de vida e com sua vida absolutamente normal, tomando sua medicação e fazendo todas as orientações do seu cardiologista. E se você não tem doença cardiovascular, mas você é um jovem de 40 anos de idade, seja homem ou seja mulher, procure fazer uma avaliação cardiológica, que a gente tem como estratificar o risco e tratar de você da melhor forma possível para que você viva sempre com saúde. Uhum. Doutor Carlos Jafé, você falou aí do avanço da medicina, né? Eu não tenho dúvida, até em outras áreas, né, da medicina, eu escuto muito o seguinte: quando se fala, olha, médicos da rede privada, olha, médico da rede pública, e várias especialidades, escuto muito de colegas seus dizer o seguinte: Jota, olha, eu estou no hospital particular top aqui do Recife, mas eu também atendo no hospital X, Y, da rede SUS, enfim. Quanto ao profissional, eu sei que isso de fato tem, mas em matéria de equipamentos, né, aí na sua especialidade, né, cardiologia, isso também acompanha. Quem está hoje na rede SUS tem também essa tecnologia à disposição, talvez não top, mas tem como fazer bons tratamentos na questão de doenças cardíacas, doutor Carlos Jafé? Sim. Hoje os hospitais públicos do Estado, por exemplo, do Estado de Pernambuco, que eu posso falar com propriedade, que eu conheço Fique à vontade. conheço todos eles, os hospitais públicos, eu posso dizer que eles têm profissionais extremamente capacitados que trabalham em hospital de primeira linha do serviço privado. Eles têm máquina também de excelente qualidade. O que nos falta no serviço público são os insumos. Falta no SUS nós termos recursos para termos um estente farmacológico, por exemplo, de última geração, que isso realmente nós não temos, mas temos condições de ter. Faltam recursos. De fazer um tratamento de um paciente de estenose aórtica no serviço público. Tem se iniciado agora no PROCAP poucos procedimentos, mas a gente tem condições de evoluir mais. Os hospitais públicos eles têm equipamentos e têm profissionais. O que está nos faltando, talvez um pouco de gestão na questão de insumos, de recursos para adquirir esses estentes, essas próteses, que venha a atender a população e também a ampliação do atendimento para essas patologias de maior gravidade. Perfeito. Doutor Carlos Jafé, estamos chegando ao final do Canal Saúde, o tempo passa rapidamente. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de reforçar, tanto como cardiologista quanto presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui no estado de Pernambuco? Fique à vontade, viu? Jota, primeiro eu queria agradecer esse momento nosso aqui, muito, muito especial para a gente poder orientar a população exatamente na prevenção
especialmente das doenças cardiovasculares e especialmente no sexo feminino. E deixaria como mensagem, que é importante, procure sempre fazer uma avaliação cardiológica, procure seguir as orientações do seu médico, e algumas coisas básicas são importantes, como uma dieta balanceada, o seu controle do peso, com atividade física regular, tomar suas medicações conforme a orientação do seu médico, não aceitar aquele pitaco do vizinho, do tio, do avô, da mãe, que teve uma experiência, que trocou a medicação. As drogas são diferentes e vão depender muito do seu médico na prescrição, cada um tem a sua indicação. Se você é fumante, faça um esforço para deixar de fumar. A gente sabe que só com 24 horas sem fumar você já tem uma diminuição de algumas doenças, principalmente das doenças respiratórias e cardiovasculares. Tá? E se você cumprir todas as orientações do seu médico, eu tenho certeza que você vai viver muito mais e vai viver com qualidade de vida, que é tudo que nós desejamos. Viver mais e viver melhor. Então, cuide bem da sua saúde. Esse eu digo que é o patrimônio que você tem e que você pode ter a riqueza que tiver, o dinheiro que tiver, mas você não compra saúde. Tá? Você pode comprar uma série de outras coisas, mas saúde você não compra. E eu digo sempre, se você tem saúde, você vai viver bem, independente dos recursos financeiros que você tenha ou não. Então, invista na sua saúde, invista na atividade física, no seu controle do peso, deixe de fumar, não consuma muita bebida alcoólica, que a população, principalmente os jovens, tem bebido bastante, usando energéticos. Então, trabalhe na prevenção. A prevenção é o melhor remédio. Esse é o nosso recado da Sociedade Brasileira de Cardiologia para toda a população que nos escuta nesse momento na Rádio Folha e no programa do nosso amigo J. Batista. Perfeito. Doutor Carlos Jafé, para finalizar, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone do consultório? Fique à vontade também. Eu tenho um Instagram profissional que vocês podem fazer contato comigo, é o @dr.carlosjafé, o Jafé Japhet. Eu atendo aqui no Hospital Santa Joana, Recife, praticamente todos os dias, e também atendo em outra clínica, que é a clínica nossa, que é o ENCOR, Diagnóstico do Coração, na Ilha do Leite. E se alguém precisar de algum suporte no serviço público de saúde, eu atendo no Hospital Barão de Lucena, na Avenida Caxangá, inclusive nas sextas-feiras pela manhã, ou seja, amanhã, eu tenho um ambulatório às 7 horas da manhã, dedicada exclusivamente, esse ambulatório, ao atendimento de mulheres portadoras de doença cardiovascular, especialmente gestantes. Então, toda sexta-feira, nós estamos lá no Barão de Lucena e quem, por acaso, estiver precisando, tiver alguma coisa, pode nos procurar que a gente orienta e tenta ajudar da melhor maneira possível. Perfeito. Doutor Carlos Jafé, gratidão, hein? Sempre. Obrigado aqui pela atenção com a Rádio Folha, o Canal Saúde. Um abraço, saúde e paz. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro, amigo. Um bom resto de semana. Idem, tudo de bom. Eu conversei com o Dr. Carlos Jafé, ele é cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seccional Pernambuco. Foi o nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui agradecendo a você, ouvinte, 96,7, 102,1 FM, e você que nos assiste pelo youtube.com/Folha de Pernambuco e no Facebook, @Rádio Folha PE. Valeu, gente, até o próximo encontro. Tchau, tchau.